É pecado comer carne de porco? Resposta ao pastor Antônio Júnior. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da tua família. E o tema de hoje, um tema muito importante, é pecado comer carne de porco? Esta é uma resposta a um vídeo que o pastor Antônio Júnior gravou em seu canal, afirmando que não é pecado comer carne de porco, que os cristãos podem comer naturalmente, que não tem problema nenhum biblicamente. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia apoia a ideia do pastor Antônio Júnior? E você? O que você acha? Você acha que é pecado comer carne de porco? Será que comer esta carne biblicamente se torna pecado? Ou Jesus já purificou todos os alimentos? Deixe seu comentário. Fica até o final deste vídeo, que com certeza você vai aprender mais um pouquinho sobre as Escrituras e sobre este ponto. Primeiro, 98% do mundo religioso, das pessoas do mundo religioso, comem carne de porco e dizem: não tem problema nenhum, a carne de porco é lícita para comer e Jesus já purificou. O Antônio Júnior foi pela mesma linha de raciocínio. Primeiro, ele diz: antigamente era pecado. Deus proibia antigamente antigamente ou no Antigo Testamento, por causa da higiene dos porcos. Então o porco era tratado, era tido como um lixeiro da terra, e por isso o porco era impróprio, e sucessivamente o porco comia muitos lixos. Hoje, o porco é tratado de uma maneira totalmente diferente. Isto é o argumento do pastor Antônio Júnior. Hoje, os porcos comem ração, não comem mais lixo. Então hoje os porcos se tornaram puros, limpos. Essas são as palavras dele. Concorda? Não concorda? Por que você não concorda? Ou, se concorda, por que você concorda? Muito bem. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que, por exemplo, Isaías 66:17, Deus diz que ele abomina os que comem carne de porco e de rato e serão destruídos. Querido pastor Antônio Júnior, veja o que Deus fala. Deus não relaciona a alimentação do porco com a sua impureza. Deus diz, ele é impuro por si só, não é o porque o porco come. E mais, eu abomino os que comem carne de porco, e ele compara o porco com o rato. A carne de porco, Deus compara com a mesma carne de rato, ou seja, uma carne imunda. E Deus fala que isto é abominável e que ele vai destruir o que insistirem em comer. Então, primeiro ponto, esse negócio de dizer que a carne só era imunda, a carne de porco, porque os animais comiam lixo, o porco comia lixo, não dá certo. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus abomina esta carne, indiferente de como ela seja tratada ou de como ela é preparada. Porque o porco, ele tem um verme letal para nós, que pode deixar cego, que pode deixar louco, e este verme tem matado milhões de pessoas no mundo por causa da desobediência que as pessoas têm à palavra de Deus. Deus disse não, é não, mas o interessante é que ele utilizou outro ponto aqui em Mateus 15, ele utilizou aquele verso clássico, das pessoas que querem defender a carne de porco: o que entra pela boca não contamina o homem,
e sim o que sai. Então ele diz, está vendo? O que entra não contamina, somente o que sai. E assim Jesus purificou todos os alimentos. Primeira perguntinha. Qual era o assunto em Mateus 15? Mateus 15 nada tem a ver com alimentação, mas tem a ver com a tradição dos anciões em lavar as mãos antes de comer. Eles tinham um ritual que tinha que lavar as mãos pelo menos 7 vezes antes de você comer. Do contrário, você estava imundo. Então Jesus, os discípulos não tinham feito esse ritual e os fariseus estavam atacando os discípulos de Jesus. E Jesus, o que está falando? Jesus disse, olha, essa tradição de vocês, o fato dos meus discípulos não lavarem as mãos, não vai contaminar ele. Porque a maior contaminação está no que sai. Porque Jesus estava confrontando os fariseus, porque os fariseus eram mentirosos, eram hipócritas, mentia, dizia que guardava a lei, mas não guardava. Tudo isso esses fariseus hipócritas faziam. Mas daí eles queriam que seguisse a tradição deles. E aí acusavam os discípulos de estarem quebrando a tradição dos anciões. Mas Jesus repreendeu dizendo, olha, o que entra não contamina, mas sim o que sai. Em que sentido? Dizendo, o que vocês falam é muito pior do que o que os meus discípulos estão aqui comendo sem ter lavado as mãos como vocês querem que o façam na tradição de vocês. Assim Jesus purificou todos os alimentos. Eu pergunto, porco é alimento? É alimento sim ou não? Vamos ser sinceros. Não. A Bíblia não considera o porco como alimento. A Bíblia diz que o porco é imundo, Levítico 11, Isaías 66, 17. E Deus diz, não só imundo, mas é abominável, querido pastor Antônio Júnior. A Bíblia não considera porco como alimento. Jesus purifica alimentos. Porco não é alimento. Porco é abominação para o paladar do ser humano, ok? Queridos, esta foi a breve resposta ao pastor Antônio Júnior sobre o comer carne de porco. Então, comer carne de porco é pecado? Sim. Biblicamente é pecado. E Deus vai de maneira muito forte dizer que ele vai destruir os que comem carne de porco e de rato naquele grande dia. Isaías 66, 17. Se você ama a Deus, não coloque mais essa carne imunda na sua boca, no seu paladar. Você, Antônio Júnior, você foi chamado por Deus para pregar, mas pregue a verdade. Não se corrompa para agradar o público. Pregue a verdade. Carne de porco é imundo e você será responsabilizado por você incentivar as pessoas a comerem carne de porco imunda que Deus abomina. Então esta foi a resposta ao pastor Antônio Júnior. E se você come, a partir de hoje, deixe essa carne. Essa carne é imunda e Deus falou não. Se Deus falou não, Deus sabe o que fala, né? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Gostou do vídeo? Se você gostou deste vídeo, compartilhe este vídeo, inscreva-se nesse canal e ative as notificações. E junto assim, vamos pregar a verdade de Deus. Fique na paz.